No século XIX, a Rainha Vitória do Reino Unido e a família real tornaram populares as tradições mais queridas do Natal, como decorar uma árvore ou servir um peru ou qualquer outra ave na ceia de Natal. Mas fora da família real, existia uma tradição que talvez seja bem mais interessante: o hábito de contar histórias de fantasmas. A origem desse hábito pode estar nas celebrações antigas pelo solstício de inverno. Acreditava-se que nessa época o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tornava bem mais fino e a comunicação entre ambos os mundos se tornava bem mais possível. Por isso, o hábito de reunir todo mundo em frente a uma fogueira ou em frente a uma lareira para contar essas histórias. Na era vitoriana, com a industrialização, a prática se tornou ainda mais difundida, porque em vez das histórias serem contadas verbalmente de geração para geração, elas passaram a ser impressas e comercializadas. Muitos autores da época se popularizaram graças a essas histórias. Talvez o mais popular deles seja Charles Dickens, que em 1863 escreveu um conto de Natal, que você pode conferir aqui no vídeo que está no card. Outro autor era Henry James, que em 1898 escreveu The Turn of the Screw, que foi adaptada para uma série que está no Netflix que chama Maldição da Mansão Bly, vale a pena assistir. Mas o autor da história que você vai ouvir hoje é M.R. James, que lançou em 1904 esse conto chamado Whistle and I'll Come to You, My Lad, lançado no Brasil como Assovie que Virei. O rico trabalho de M.R. James, que também era acadêmico, foi adaptado para a TV, para o cinema, para o teatro e também para o rádio. Mas sem mais delongas, vamos à história. Música de medo, por favor. Música de medo. O professor Parkins era um jovem e soturno professor da Universidade de Cambridge que fazia sua refeição no imponente refeitório da Faculdade de St. James. Uma pessoa presente à mesa perguntou o que ele faria de fim de ano, e ele disse que iria até o vilarejo de Burnstone, que na verdade é fictício, inspirado no vilarejo litorâneo de Felixstowe, em Suffolk, na Inglaterra, e lá ele jogaria umas partidas de golfe e estudaria um pouco também. Uma outra pessoa presente à mesa perguntou para ele se, durante essa viagem, ele poderia fazer um favor. Se ele poderia verificar se realmente existia nesse lugar, perto da praia, umas antigas ruínas, um sítio ali onde os templários teriam construído uma igreja e realizado algumas atividades, e ele disse que tudo bem, que iria checar. Um outro homem à mesa, conhecido como o Sr. Rogers, então, perguntou se podia ir junto. Afinal, ele ouviu o professor Parkins falando que o quarto que ele conseguiu, que era o único que tinha disponível, tinham 2 camas. E o Parkins ficou meio ressabiado, não quis levar o Sr. Rogers e disse que ele não ia gostar de ficar jogando golfe e que também talvez ele atrapalhasse os estudos dele. E o Sr. Rogers então retrucou: tá, tudo bem, se você não me quer, não precisa me levar, mas eu achei que eu pudesse ser a pessoa a manter os fantasmas à distância. O professor Parkins, então, ficou inconformado, afinal ele era um homem da razão, da ciência e não acreditava nessas bobagens sobrenaturais. Chegado o dia da viagem, ele foi recepcionado calorosamente no The Globe Inn, a pousada onde ele ficaria, e foi conduzido ao seu quarto. Então, chegando no quarto, ele tinha 2 camas de solteiro, uma de cada lado da porta, e no lado extremo do quarto, no lado oposto à porta, havia aquele tipo de janela vitoriana bem típica da arquitetura britânica, que são, na verdade, 3 janelas, uma na frente e 2 nas laterais. Então ele deu uma espiadinha naquelas janelas. A janela da frente dava para o mar, a janela da esquerda dava para a praia e a janela da direita dava para o vilarejo. Então ele conseguia ter uma visão bem ampla de tudo ali. Bom, sem demora, ele parte para sua primeira partida de golfe e o seu parceiro é um militar aposentado, um coronel, conhecido como Coronel Wilson. Então, depois ali de algumas tacadas, o coronel começou a ficar meio azedo e o professor Parkins achou que ele deveria encerrar o jogo por aquele dia. Então ele resolveu, antes de voltar para a pousada, dar uma voltinha na praia e dar uma olhada no tal sítio que o colega dele tinha comentado. E ele começou a andar por lá e ele verificou que tinha ali um pedaço de terra cheio de depressões e de colinas que parecia mesmo que tinha alguma coisa enterrada lá embaixo. Explorando mais de perto, ele achou ali no meio um lugar assim demarcado de uma forma meio arredondada, como se tivesse mesmo sido construída uma igreja, já que ele pensou consigo mesma que os templários eles construíam igrejas arredondadas. Então ali realmente devia ter sido um lugar onde eles faziam as suas atividades religiosas. Olhando mais a fundo esse círculo,
ele viu que tinha mesmo um resquício de algo que parecia ser um altar antigo, uma ruína de um altar. Obviamente a grama já tinha crescido ali, era algo muito antigo, mas tinha um pedaço sem grama, só com terra. Então ele se abaixou, pegou uma faquinha e começou a limpar a terra ali, e imediatamente aquele pedacinho de chão cedeu e ele viu que tinha ali uma cavidade que parecia que tinha algo escondido, parecia que tinha sido feita de propósito pelos templários. Então ele acendeu um fósforo, tentou iluminar, mas o vento que vinha do mar não permitiu. Então ele enfiou a mão ali logo e acabou puxando um artefato, um objeto de metal de mais ou menos 10 centímetros de comprimento. Então ele percebeu que estava começando a anoitecer, que ele ia se atrasar para o jantar, guardou aquilo no bolso e apertou o passo. Ao longo do trajeto, então, ele pôde perceber que tinha uma pessoa a alguns metros de distância correndo, tentando alcançá-lo, mas por mais que essa pessoa corresse, ela jamais conseguiu alcançar o Dr. Parkins, e ele também pensou que não iria esperar por ela. Até chegou a se divertir com o pensamento de: e se essa pessoa chegar perto de mim e tiver chifre e asas? Mas não, deve ser só uma pessoa comum, mas eu não vou esperar por ela. E voltou ali para a pousada para se arrumar para o jantar. Ele encontrou o Coronel Wilson, que estava então menos azedo. Eles desfrutaram de uma noite muito boa, e quando foi mais ou menos 00:30, ele subiu para o seu quarto. Ele então foi abordado por um funcionário do hotel que chegou para ele e falou: senhor, eu estava escovando o seu casaco e um objeto caiu do bolso e eu deixei esse objeto na sua gaveta. Ele falou: ah, muito obrigada. E de repente ele se lembrou do tal do objeto. Até então ele não tinha mais pensado nele por algum motivo. Quando ele pega esse objeto, ele percebe que é um apito de bronze, como se fosse um apito para cachorro. Ele então tenta soprar o apito, mas ele vê que não vai, porque ele tá cheio de terra dentro. Então ele limpa com todo cuidado, abre aquela janela, joga a terra para fora, e quando ele joga a terra para fora, ele vê que tem uma pessoa ali na frente da pousada olhando pro mar. Então ele olha aquela figura e ele pensa: nossa, o pessoal daqui dorme tarde, né? Então ele fecha a janela, pega o apito de novo e examina com mais cuidado e vê que tem duas inscrições no apito. Uma, essas letras aleatórias que ele não entende de jeito nenhum o que é, e também uma inscrição em latim, Qui existe veni, que eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas que significa quem é esse que vem. Ele então resolve levar o apito aos lábios e apita novamente. Então ele acha que o apito mexeu com o cérebro dele, porque no momento que ele apitou ele teve uma visão, um rosto desfigurado, uma figura que ele não conseguia muito bem decifrar o que era. De repente uma rajada de vento atinge o vidro da janela dele e ele toma um susto. Pensa não ser nada, afinal ele está perto do mar. Ele apita outra vez, mas dessa vez vem uma rajada de vento tão forte que abre as janelas e apaga todas as suas velas. Ele fica completamente no escuro, então corre para acender tudo de novo e ver qual foi o estrago, que não foi grande coisa. Ele então acha que já está muito tarde, ele vai jogar golfe de manhã e resolve dormir. Só que ele deita a cabeça no travesseiro e o sono não vem. Ao contrário, vem mais visões. Ele então consegue enxergar uma pessoa que corre desesperadamente no meio daquele terreno onde ele esteve de tarde. E ela cai, ela levanta, ela fica sem ar, ela tenta descansar, mas não pode porque alguma coisa está perseguindo. Então ela, vencida pelo cansaço, definitivamente cai de joelhos e vê que uma criatura está à caça dela. Mas ele não consegue muito bem também ver o que é essa criatura. Ele vê algumas luzes que se movem mais rápido, depois mais devagar. Mas então ele resolve levantar da cama, ele tenta expulsar esse pensamento da mente dele, vai abrir um livro e daí acaba adormecendo. No dia seguinte, ele acorda, está se preparando para mais um joguinho de golfe e chega a camareira para ele e fala: ah, senhor, eu trouxe aqui os seus cobertores porque eu vi que a sua cama extra, ela foi ocupada, né? Ele fala: não, senhora, minha cama extra não foi ocupada, só tô eu aqui, eu dormi naquela cama. A outra cama eu não mexi. Ah, senhor, porque nós chegamos hoje de manhã e o lençol estava todo torcido, parecia que alguém havia ocupado. Ele pensou e falou: não, sabe o que é? Eu devo ter deixado bagagem aí, eu mexi ontem à noite nos livros, mas pode deixar esses cobertores aqui porque vai ficar bem frio. Ele foi então para sua partida de golfe com o coronel e eles começaram a conversar. Falaram da ventania da noite anterior e depois ele contou sobre o lugar que ele tinha explorado também na tarde anterior. E ele falou que achou esse apito e o coronel achou um absurdo. Ele falou: escuta, rapaz, você não pode mexer em nada que aqueles papistas tenham criado. O termo papista foi cunhado pelos protestantes britânicos para se referirem aos católicos romanos de uma maneira depreciativa. E o coronel era um protestante fervoroso, só que ao mesmo tempo acreditava muito no sobrenatural. E ele falou isso para Parkins: olha, você tem que tomar cuidado, essas coisas não se brincam, tem muito
muita carga energética, espiritual. E o Parkins fala, não, eu não acredito em nenhuma dessas besteiras aí, é tudo bobagem, balela. E ele fala, não, como assim você não acredita? O sobrenatural é muito forte e tal. E o Parkins, se achando o homem da razão, falou que não acreditava em nada. Quando os dois estavam voltando para a pousada dos campos de golfe, vem um menino completamente esbaforindo na direção do Coronel Wilson e dá um encontrão nele. Só que em vez do menino se desvencilhar e sair correndo, ele se agarra ao homem com tal força que o coronel fala, que isso menino, calma, o que tá acontecendo? E o menino desesperado diz, eu tava brincando na frente ali da pousada e eu olhei para uma das janelas e eu vi uma figura branca, horrível, de pé na janela, eu só não consegui ver o rosto dele. Não, calma garoto, nós vamos lá ver o que aconteceu. E eles vão para a pousada de volta, conversam com todo mundo e percebem que a figura estava justamente na janela do quarto do Dr. Parkins. Parkins então chama todos os funcionários e pergunta quem poderia ter estado no quarto. Eles dizem que ninguém foi arrumar, ninguém tinha a chave, o dono não mexeu, não aconteceu nada. Então ele entrou no quarto, deu uma olhada ali para ver se algum item dele faltava, ele não deu por falta de nada. Enfim, passou, anoiteceu e ele foi novamente dormir. Só que naquela noite não tinha uma nuvem no céu e a lua brilhava alva. E ele percebeu que a janela dele não tinha cortinas, então que aquela luz da lua iria atrapalhar o seu sono. E ele achou melhor improvisar uma persiana. Então ele pegou um tipo de capacho ali, um tapete, um guarda-chuva, um bastão e alguns alfinetes e improvisou ali uma persiana e foi dormir. Ele deve ter dormido por mais ou menos 1h30 quando ele acordou com um barulho e percebeu que a persiana improvisada havia caído. Ele ficou um tempo ali deitado na cama, pensando se ele levantava e refazia, pensando se ele virava pro lado e tentava dormir. Então quando ele virou pro lado e olhou a cama extra, ele sentiu ali uma movimentação que parou logo e ele pensou, amanhã eu preciso falar aqui com o pessoal do hotel porque tem rato nesses quartos, eles estão se movendo. Só que quase que imediatamente a comoção ali voltou e ele viu que tinha uma figura sentada na cama extra. Desesperado, ele pulou da sua cama e correu em direção à janela e viu que a figura, então, fantasmagórica, horrorosa, daquelas que servem como inspiração para as fantasias de fantasma de Halloween, estava ali parada entre as duas camas de braços abertos. Essa criatura, então, parecia que ela não enxergava muito bem, então ela começou a tatear desesperadamente a cama onde o Parkins estava, mexia com o travesseiro, deixando ainda mais desesperado. Então ela percebeu onde ele estava e começou a andar na direção dele. Até esse momento, essa criatura estava no canto mais escuro do quarto. Mas então, a lua revelou seu rosto. Um rosto horrendo, que Parkins então descreveria como um rosto de linho amassado. E ele ficou tão desesperado que deu um grito de pavor. E a criatura então teve certeza de onde ele estava e foi chegando mais perto. Ela então se moveu de uma maneira rápida e acabou dando uma reladinha ali no Parkins, que ficou mais horrorizado ainda e quis escapar pela janela. E a criatura começou a andar na direção dele, o seu rosto bem próximo agora do professor Parkins. E essa criatura estava quase agarrando o professor, quando então o coronel conseguiu arrombar a porta, entrar, e a criatura então sumiu. Parkins desmaiou e caiu para dentro do quarto. O coronel então pegou o Parkins, o colocou na cama e ele então dormiu na cama extra pelo resto da noite. No dia seguinte, quem chega na pousada? O tal do Sr. Rogers, que havia falado dos fantasmas. Eles então relataram o que havia acontecido. Os três sentaram e começaram a planejar o que fariam com o apito então. O coronel Wilson então foi até a praia e com seus dotes de golfe e seus braços fortes conseguiu atirar o apito ao mar para que ninguém mais tivesse problemas com ele. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, eu vou tocar o apito.